Apocalipse. Vamos estudar sobre as duas testemunhas mártires. Duas testemunhas mártires. Então, o que João estava para testemunhar é uma verdadeira batalha entre a Bíblia, a palavra de Deus, e o ateísmo. Essa batalha alcançou seu clímax na Revolução Francesa, que ocupa um lugar na profecia bíblica, destacando-se por seu ódio ao cristianismo. Então, o que nós vamos estudar hoje está situado ali, também entre a sexta e a sétima trombeta. Um evento ali, entre a quinta e a sexta, mais ou menos ali. Então vamos ver o que é que diz em Apocalipse 11. Apocalipse 11, certo? Antes do verso 3 e 4, tem aqui uma ordem para que João começa aí o santuário. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, também foi-me dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus e o altar, e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Então, olha só, Deus ordenou que João medisse o santuário. Tem pessoas que pensam que esse é o santuário terrestre, mas na verdade está se referindo ao santuário celestial. O santuário terrestre tinha sido destruído no ano 70 e João recebeu a visão do Apocalipse no ano 96, depois de Cristo. Então, olha só, a medição do templo significa uma obra cuidadosa de investigação que deveria começar. Quanto aos adoradores do santuário, eles representam os fiéis de Deus que passarão agora por um juízo. Esse juízo que começou em 28 de outubro de 1854, como nós vimos ontem. Então, nós percebemos que o 11 é uma continuação do tema do capítulo 10. Aí o anjo disse que o átrio não precisava ser medido. Esse átrio, gente, representava a terra, ou seja, aqueles que ainda não aceitaram a mensagem do Evangelho. Certo? O átrio do santuário celestial representa a terra, que é todas as pessoas que ainda não aceitaram a mensagem. Já a cidade santa é uma que seria calcada ou pisada por 42 meses. É uma referência à igreja verdadeira, que seria objeto do ódio de Satanás e de seus agentes. Então, existem várias formas de se referir àquela perseguição dos 1260 anos. Certo? Tem uma passagem que diz que é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que vocês lembram que tempo e profecia representam anos. Então são um tempo, 2 tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio, que 3 anos e meio tem 1260 dias, 1260 dias são 1260 anos. E essa forma de falar também, 42 meses também são 3 anos e meio, que também são 1260 dias, e dias em profecia representam anos. Então, são várias expressões que dizem a mesma coisa. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, tudo isso representa aquele período de perseguição dos 1260 anos. Então, gente, João recebe essa visão aí, onde ele vai falar sobre o juízo, que deve começar pelo santuário, pela casa de Deus, mas o átrio externo não deve ser medido, porque o átrio externo representa o mundo que ainda não conhece a mensagem, certo? E aqui a cidade santa, que seria pisada por 42 meses, representa a igreja verdadeira que estava sendo perseguida no período dos 1260 anos, certo? Mas agora vamos para o verso 13, que é o mais importante. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, gente, quem são essas 2 testemunhas? Que estão profetizando, que profetizaram durante o período da perseguição
dos 1260 anos. Elas estão vestidas de pano de saco e o João está fazendo a referência aí que elas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão em pé diante do Senhor. Então vamos entender isso aqui. O que significam essas duas testemunhas? Quem lembra o que está em João 5,39? João 5,39, Jesus diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, a palavra de Deus, ela testifica de Jesus, é uma testemunha de Jesus. A Bíblia é uma prova indiscutível, é uma prova concreta, é uma testemunha verdadeira de que Jesus, das palavras de Deus, das palavras de Jesus. Então, essas duas testemunhas, gente, representam a Bíblia como um todo. E por que diz duas? Porque, uma testemunha representa o Antigo Testamento e a outra representa o Novo Testamento, certo? Então, isso significa as duas testemunhas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, certo? Então, as duas testemunhas que profetizaram durante esse período de perseguição são o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia toda, certo? Agora vamos entender aqui por que João fala que essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor. Por que ele está falando isso? Isso é uma referência de quê? Vamos pegar essa referência? Zacarias 4, em Zacarias 4, do 2 ao 14, não vamos ler tudo, vamos ler só uma parte. Zacarias é no meio dos profetas menores. Lá diz o seguinte: vocês lembram que João foi instruído a fazer uma medida do santuário, né? Zacarias também foi instruído a medir, certo? Melhor, é o capítulo 4 de Zacarias, do 2 ao 14. Mas no 2, que nós vimos agora, Jerusalém é medida. Então, assim como João foi instruído a medir o santuário, Zacarias também foi instruído a medir a cidade de Jerusalém. Medição em profecia representa juízo, julgamento. Por exemplo, quando Belsazar estava lá naquela festa, apareceu aquela mão escrevendo na parede, tem uma hora lá que as palavras dizem mais ou menos assim: contado foi o teu reino e foi dado aos médios e os persas. Tem uma das frasezinhas que o anjo escreve lá, que Deus escreve na parede, que faz a referência à medida. Então, medida em profecia representa juízo, certo? Então, se lá em Zacarias, a cidade de Jerusalém estava sendo medida, estava sendo julgada, aqui em Apocalipse, quem está sendo julgado é o povo de Deus, certo? Foi um juízo investigativo. Mas vamos lá, capítulo 4, do 2 ao 14, Zacarias tem essa visão aí, certo? Verso 2, ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Está vendo? As 2 oliveiras aparecendo aí. O que são essas 2 oliveiras? Olha o verso 12. E acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: você não sabe o que é isso? Eu respondi: não, meu senhor. Ele me disse: são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Está vendo? A mesma linguagem de Apocalipse, que foi escrito em 96 depois de Cristo,
era usada por Zacarias, nas profecias de Zacarias, algumas centenas de anos antes de Cristo. Para você ver como a Bíblia se conecta totalmente, o Antigo e o Novo Testamento. Zacarias com o Apocalipse, dois livros que você pensou que não tinha nada a ver, mas eles repetem a mesma expressão. Então, os dois usam essa figura das duas oliveiras. E as duas oliveiras representam essas duas testemunhas, esses dois enviados de Deus, que representam o Antigo e o Novo Testamento, que é a Bíblia um todo. Certo? Então vamos lá. Quando na história essas duas testemunhas elas profetizaram de pano de saco por 1260 dias. Foi justamente nesse período aí de 1260 anos, que começou no ano 538 e foi até o ano 1798, certo? No ano 538, o bispo de Roma ganhou poder total como o Papa, como líder da igreja cristã, e começou a mandar e desmandar em tudo. Era o vigário de Cristo, ele era o representante de Deus na terra, e aí ele continuou esse período tenebroso até 1798, quando o Papa Pio VI foi preso, certo? Então, foi nesse período aí da história em que as duas testemunhas elas profetizaram, cobertas de pano de saco. Por que cobertas de pano de saco? O que representa pano de saco na Bíblia? Uma pessoa vestida de pano de saco. Toda vez que algum personagem ele estava de luto ou estava muito contrito, por exemplo, quando o personagem perdia alguém, ele se vestia de pano de saco. Quando um personagem estava muito arrependido por causa de um pecado, também se vestia de pano de saco. Então era uma roupa que representava tristeza, que representava frustração, desânimo, desapontamento. Então as duas testemunhas, a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles testemunharam durante esse período, mas com roupas de luto, com roupas de tristeza. E por quê? Porque todos nós sabemos que nesse período aí, o poder papal ele procurou tirar as pessoas do contato com a Bíblia. Tentou tirar as Bíblias das mãos das pessoas. Então, a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular, e todos os esforços foram feitos para que as verdades da Bíblia não fossem conhecidas. Olha aí. Então, gente, a Bíblia ela ficou ali como se estivesse escondida, como se a força dela estivesse sendo... a Bíblia foi minada durante esse período. Então, quando os mensageiros de Deus ousavam proclamar suas sagradas verdades, eles eram perseguidos, traídos, torturados e mortos por causa da sua fé. Muitos foram obrigados a fugir para as fortalezas das montanhas e cavernas da terra. Então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Então, contudo, continuavam seu testemunho durante todo o período dos 1260 anos. Então, os pregadores do Evangelho, as pessoas que se apegaram à Bíblia mesmo, continuaram pregando a Bíblia, só que não de forma explícita, não de forma aberta. Era sempre de forma bem velada, bem discreta, bem sutil, para que não fossem pegos. Então, por isso que eles continuavam pregando para os seus filhos, ensinando a eles sobre a Bíblia, mas em lugares afastados, como nas montanhas, como nas cavernas. Essa foi a época dos albigenses, dos valdenses. Olha aí, pessoas que eram fiéis a Deus, que rejeitavam toda a influência católica e queriam aprender a Bíblia por si mesmos. Então eles se escondiam aí para poderem passar a Bíblia adiante. Então os valdenses eles faziam várias escolas, chamadas escolas valdenses, onde eles tinham os trechos da Bíblia, eles copiavam a Bíblia para que a Bíblia nunca saísse da mente deles. Podia ser até que eles confiscassem os livros físicos, mas a palavra de Deus estava totalmente na mente deles, porque eles copiavam e repassavam aquilo para as futuras gerações.
Vamos lá. Olha o capítulo 11, verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Tá vendo? Então, as duas testemunhas têm esse nível de autoridade. Onde é que nós vimos que a Bíblia tem autoridade para mandar não chover, para transformar água em sangue, para ferir a terra com pragas? Onde é que a gente vê isso na Bíblia? Por exemplo, quando Elias era profeta, quando Elias estava atuando como profeta, ele fez uma profecia que por 3 anos e meio a terra ficou sem chover. O país de Israel ficou sem chuva. Então, assim como esse ato de juízo do profeta Elias foi cumprido, também as ameaças e os julgamentos que a palavra de Deus coloca contra qualquer pessoa que se torna objeto da condenação divina também serão cumpridos. Então, assim como quando Elias profetizava uma sentença, ela acontecia, todas as pessoas que são alvo desse juízo de Deus também se preparam, que aquilo também vai se cumprir. As palavras de Deus são verdade, como era no passado, também são verdade hoje. Os homens que resistem à palavra de Deus ou simplesmente não se interessam em examiná-la serão condenados pelos seus decretos da Bíblia, e terão o céu fechado para que não chova, ou seja, eles não receberão seus benefícios. Ao contrário disso, serão condenados pelo tribunal divino. A palavra de Deus ela tem poder. A palavra de Deus foi quem criou tudo. Tudo que existe veio da palavra de Deus, menos o ser humano que foi feito pela mão de Deus. E a palavra de Deus, gente, por mais que hoje a gente tenha ela de uma forma bem rústica, bem simples, a palavra de Deus ela tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Certo? Então vamos continuar aqui. Ó, capítulo 11, verso 7 e 8. Diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Vamos lá. Vamos entender isso aqui com paciência, com calma. Depois que a Bíblia der o seu testemunho, ela seria vencida, seria morta, e o cadáver dela ficaria estirado numa cidade grande, que se chama espiritualmente de Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então vamos descobrir o que foi que aconteceu. A besta que surge do abismo. Essa besta que surge do abismo, gente, o Apocalipse já está começando a falar em besta, vamos com calma. Essa besta aí que emerge do abismo representa Satanás, certo? Satanás ele vai usar todos os instrumentos que ele pode para tirar a Bíblia de circulação, porque ele sabe o poder que a Bíblia tem. E aí, gente, essa grande cidade mencionada aí, no verso 8, é chamada espiritualmente Sodoma e Egito. Vamos lá. O Egito, todos vocês lembram que o Egito é um símbolo do ateísmo. Quando Moisés chegou lá com Arão na presença do faraó para pedir que o povo fosse liberto, o que foi que o faraó disse? Eu não conheço esse teu Deus, também não deixarei o povo ir. Quem é esse Deus que manda que eu deixe o povo ir? Então, o faraó é um símbolo do ateísmo. Então, essa cidade é uma cidade ateia, é uma cidade que rejeita a existência de Deus. E Sodoma? Sodoma era uma cidade do tempo de Gênesis e era o símbolo do pecado, era um símbolo da licenciosidade, era um símbolo da perversão sexual, perversão em todas as áreas. Então, essa cidade, ela tanto é ateia, não acredita em Deus,
como também uma cidade promíscua, uma cidade que está entregue às suas paixões. Então, gente, o único lugar, o único país que atende essas duas características, que viveu isso durante o período da história, foi a França. Foi exatamente a França. Então, durante a Revolução Francesa, a França, gente, ela excluiu Deus, tirou Deus de cena. Então, o poder ateísta que governou na França durante a Revolução Francesa foi um período de reinado de terror que causou uma guerra contra a palavra de Deus que nunca tinha sido vista antes. Então, o culto à divindade foi abolido na Assembleia Nacional. Ou seja, não pode adorar Deus nenhum. A lei de Deus ela foi calcada aos pés, ela foi pisada aos pés. O dia de repouso, o sábado, foi posto de lado. Não tem mais sábado para guardar. E em seu lugar, cada 10º dia era dedicado à orgia e à blasfêmia. Ou seja, a semana passou a ser de 10 dias. Lembra do dia que a gente falou sobre a semana de 10 dias? Pronto, é essa época aí. A semana passou a ser de 10 dias e o 10º dia é o dia dedicado à orgia. As pessoas podem se reunir e fazer uma orgia como elas bem quiserem. O batismo e a comunhão também foram proibidos. E anúncios eram afixados nos cemitérios, declarando que a morte era um sono eterno. Ou seja, não tem ressurreição. Então, todas as verdades da palavra de Deus foram abolidas no reinado de terror da França. No período da Revolução Francesa, todas as verdades da palavra de Deus foram caçadas e exterminadas para que as pessoas não tivessem mais acesso. Então, uma coisa que aconteceu nesse período aí, também foi que na Catedral de Notre Dame foi proclamado que Deus não existia, certo? Foi proclamado que Deus não existe. E no lugar de Deus, eles colocaram uma mulher imoral, uma prostituta, e eles disseram que aquela mulher era a deusa da razão. Aquela prostituta ali é a única pessoa que todos deveriam adorar. Então eles pegaram uma mulher aleatória e disseram que ela era a deusa da razão, e agora a única pessoa que eles deveriam adorar era aquela mulher. Olha o nível que chegou. Olha o nível que a sociedade da França chegou, né? Então, olha só. Então, muitos dentre os povos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Olha aí, novamente o mesmo período. 3 dias e meio, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, 1260 anos. Então, muitos contemplariam essas testemunhas e não permitiriam que esses cadáveres fossem sepultados. Esse período, gente, durou de 1793 e foi até 1797. Então a Bíblia sofreu muitos ataques nesse período. 1793 a 1797. Então, olha as 6 coisas que aconteceram, que eu já disse aqui agora a vocês. Os exemplares da Bíblia foram queimados, ela foi abolida na França. Segundo, todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia. 3. Foi decidido que a semana seria 10 dias para já não ter guarda do sábado. O dia de descanso foi abandonado e o 10º dia é um dia para a orgia. 4. Negou-se abertamente a existência de Deus. 5. Uma mulher imoral foi escolhida como a deusa da razão, a única deusa do país inteiro. E 6. Ficou proibido todo tipo de culto religioso. Então imagine um país sem religião. Imagine um país sem acreditar em Deus. Esse país, ele prospera ou ele fracassa? Claro que ele fracassa. A religião, a fé em Deus é o que nos mantém vivos, é o que dá sentido à nossa existência. Então um país que tira Deus do centro, que diz que Deus não existe, está condenado à crise em todas as áreas. Lembrando que todos esses anos da Idade Média, principalmente nesses períodos aí, não houve progresso na sociedade. Não houve obras de arte, não houve um crescimento na questão de obras de arte, não houve um crescimento na questão da ciência.
Por exemplo, teve alguns inventores como Galileu Galilei, que descobriu ali várias coisas importantes. Ele inventou ali aquela luneta que ele enxergava os astros. As invenções deles foram condenadas pela Igreja Católica. Ele foi condenado por causa das invenções dele. Copérnico, que descobriu que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol gira em torno da Terra, também foi condenado pela Igreja Católica. Então, todo avanço científico que existia, todo o crescimento social que começava a ter, era minado pela Igreja. Ou seja, quando se tirou a Bíblia da mão das pessoas, fechou a mente delas de um jeito e também cancelaram todo o avanço científico que poderia ter tido. Então, gente, esse é o resultado. Esse é o resultado. Agora vamos ver o final disso, ó. Mas depois dos 3 dias e meio, depois dos 1260 anos, um espírito de vida vindo da parte de Deus penetrou nelas, nas duas testemunhas. E elas se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Ou seja, as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, a palavra de Deus que passou os 1260 anos sendo perseguida, sendo exterminada, agora no final desse período, ela volta à vida. As duas testemunhas elas são ressuscitadas. E quando foi que a Bíblia ela voltou à circulação? Quando é que a Bíblia voltou para a mão das pessoas e deu tudo certo? Olha aí, capítulo 11, verso 12 e 13. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, que os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O que é que representa essas duas testemunhas irem para o céu? Vamos entender isso aí. Para a gente entender essa expressão ir para o céu, nós temos que entender uma expressão que tem lá em Daniel, por exemplo. Lá em Daniel diz para Nabucodonosor assim, ó, sua grandeza cresceu e chega até o céu. Então, a expressão chega até o céu ou ir para o céu representa a mesma coisa. Representa que a Bíblia novamente seria exaltada depois desse período de perseguição e ganharia um lugar de destaque no mundo todo. Certo? Então, não é que as Bíblias seriam arrebatadas para o céu. Quer dizer que as Bíblias novamente teriam sua posição de destaque. A Bíblia seria novamente exaltada como um livro sagrado. Então, a partir do final da perseguição, a partir de 1798, começaram a surgir as sociedades bíblicas. Em 1804 surgiu a Sociedade Bíblica Britânica. Em 1816 surgiu a Sociedade Bíblica Americana. Então, antes de 1804, a Bíblia só tinha sido impressa e distribuída em 15 línguas só. E até 2012, que deve ter sido o período que foi feito esses slides, até 2012 já foram registradas publicações da Bíblia em mais de 2.500 idiomas diferentes. Ok? Amém. Ou seja, até a perseguição, até 1904, a Bíblia só estava disponível em 15 línguas. Hoje já está disponível em mais de 2.500 línguas. É o livro mais publicado, mais traduzido e mais vendido no mundo inteiro. Então a ascensão das testemunhas para o céu representa isso. A Bíblia é o livro número 1 de todos os livros que existem hoje. É o livro mais famoso da história. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Nem todo mundo lê, nem todo mundo entende, mas todo mundo pelo menos tem uma Bíblia em casa. Se não é uma Bíblia grande, é aquela Bíblia dos Gideões, aquela Bíblia azulzinha que é só um compacto. E todo mundo que não tem uma Bíblia física pode ter no celular. A Bíblia está presente na mente de todo mundo, na casa de todo mundo, certo? Então, se no tempo da Idade Média Satanás procurou tirar as Bíblias, a estratégia dele hoje é outra. Ele não se importa que você tenha a sua Bíblia em casa. Ele não se importa que você tenha várias Bíblias de versões diferentes, desde que você não estude nenhuma, desde que você não entenda o que está escrito ali. Então a estratégia de Satanás hoje é outra. Você pode ter a quantidade de Bíblias que você tiver. Eu não vou mais queimar, eu não vou mais destruir Bíblia nenhuma. Mas agora eu vou cuidar para que você não leia e não entenda nada.
que você tem uma Bíblia, mas deixe lá no canto da sala, pegando poeira, aberto no Salmo 23 ou no Salmo 91, e que você não entenda nada que está escrito ali. Então, o plano de Satanás funciona quando as pessoas desconhecem as verdades da palavra de Deus. Então, gente, Deus ele preservou a Bíblia, Deus ele guardou a Bíblia durante esse período de perseguição, e a Bíblia foi estudada por aqueles que tinham vontade de aprender sobre ela. Então foi por causa das sociedades bíblicas que surgiram, por causa dessa exaltação da Bíblia depois da perseguição. Foi por causa disso que Guilherme Miller descobriu a profecia de Daniel. Então foi tudo providencial, foi tudo um plano de Deus, foi tudo conduzido por Deus para que no tempo certo a verdade chegasse na mão das pessoas certas. E hoje a verdade chegou em nossa mão. Hoje nós temos Bíblias em casa, Bíblias missionárias, Bíblias antigas, Bíblias novas, Bíblias no celular. Mas o que está fazendo com as Bíblias que você tem, com a palavra de Deus que está em sua mão? Hoje nós estamos tomando a decisão de estudar o Apocalipse. Isso é bom. Vocês todos estão de parabéns. Mas e todos os outros adventistas que estão aí dormindo, que têm a Bíblia em casa e não entendem as profecias? O que será deles? Eu não sei. Mas os que estão aqui estão guardados, estão se alimentando, estão buscando força para que um dia, quando precisarem depor, todos nós possamos saber dar conta da fé que nós temos. Então vamos dar graças a Deus por isso. Senhor Deus, muito obrigado porque a Tua Bíblia chegou até nós. A Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra nos conforta, nos dirige e chama a nossa atenção. Te agradecemos por ela. Nos ajuda a pôr em prática os ensinamentos dela e para... Amém.